A mão dele bateu na mesa com tanta força que o copo de café tombou. O líquido escuro se espalhou pela toalha de crochê que eu mesma havia feito, manchando em segundos um trabalho de semanas. Mas não foi a toalha que me paralisou. Foi o rosto do meu próprio filho, desfigurado de raiva, empurrando um papel na minha direção enquanto cuspia palavras que eu jamais imaginei ouvir. "Assina logo essa procuração, velha. Você nem sabe o que está fazendo." Velha. A palavra atravessou o ar e me atingiu como um tapa. Não foi o tom, não foi o volume, foi o desprezo. Um desprezo tão profundo que transformou 68 anos de vida em motivo de vergonha. Como se as mãos que trocaram as fraldas dele, que prepararam milhares de refeições, que costuraram até sangrar para dar uma vida digna àquele homem, como se essas mãos agora não servissem para nada além de assinar minha própria sentença. Meu nome é Margarida Lúcia Fonseca, tenho 68 anos. E essa é a história de como meu filho tentou roubar tudo o que eu tinha. E de como eu, uma velha que supostamente não sabia o que estava fazendo, mostrei para ele quem realmente não entendia nada. Mas antes de contar o que aconteceu depois daquele grito, preciso voltar algumas horas. Preciso que vocês entendam como aquele domingo começou, como eu estava me sentindo quando a campainha tocou, e por que eu já desconfiava que algo estava muito errado. Eu tinha acordado cedo naquele dia, como sempre acordo. Às 5:30 da manhã, meu corpo já não aceita mais dormir. São décadas de rotina pesada que ficaram gravadas nos meus ossos. Mesmo agora, aposentada, sem horário para nada, eu acordo quando o céu ainda está escuro e fico olhando o teto até o sol aparecer. Naquela manhã, preparei meu café com calma. Coloquei a água para ferver no fogão antigo que Geraldo comprou há mais de 30 anos. O mesmo fogão que ele disse que ia trocar no mês que vem e nunca trocou. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma cadeira onde amamentei Ronaldo durante 2 anos, e fiquei ali, em silêncio, ouvindo os passarinhos do quintal. Era domingo, dia de visita. Há 5 meses, Ronaldo tinha voltado a aparecer na minha porta. Depois de anos me ignorando, de ligações curtas no Dia das Mães, de visitas relâmpago no Natal, de repente meu filho queria me ver todo fim de semana. Trazia Denise, trazia Pedro, trazia flores, trazia sorrisos. E trazia sempre, alguma conversa sobre dinheiro. No começo, confesso que meu coração quis acreditar. Meu Deus, como quis. Depois de tanto tempo sentindo que tinha perdido meu filho, de repente ele estava ali, me chamando de mãe querida, me abraçando, perguntando como eu estava. Pedro, meu neto de 8 anos, foi instruído a me chamar de vovó do coração e a me dar beijos apertados. Denise, que sempre torceu o nariz para minha comida, de repente elogiava até o arroz. Mas eu não sou tola. Nunca fui. Bastou prestar atenção para perceber que os abraços tinham hora marcada, que os sorrisos sumiam quando achavam que eu não estava olhando e que toda conversa, mais cedo ou mais tarde, desaguava no mesmo assunto. O terreno. O terreno que Geraldo deixou. O terreno que ninguém queria. O terreno que agora valia uma fortuna. Naquela manhã de domingo, enquanto tomava meu café na cozinha silenciosa, eu sabia que algo diferente ia acontecer. Sentia no ar. Tinha uma energia estranha, uma ansiedade que não era minha. Ronaldo tinha ligado na sexta-feira, dizendo que precisava resolver uma coisa importante comigo. O tom dele era urgente, nervoso. Diferente do tom meloso que usava nas últimas semanas. Quando a campainha tocou às 10 da manhã, eu já estava pronta. Tinha colocado meu vestido azul marinho, o mesmo que usei no casamento dele, o mesmo que guardo para ocasiões importantes. Não sei por que escolhi aquela roupa. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que aquele dia ia marcar minha vida para sempre. Ronaldo entrou primeiro, com uma pasta de couro debaixo do braço. Atrás dele veio Denise, maquiada demais para um domingo de manhã, com aquele sorriso ensaiado que ela acha que me engana. Pedro ficou no quintal, brincando com o celular, sem nem me cumprimentar direito. "Mãe, que bom te ver. Você está bem?" A voz dele era doce, mas os olhos não acompanhavam. Eu conheço aquele olhar. É o mesmo olhar que ele tinha quando era adolescente e chegava de madrugada, jurando que estava na casa de um amigo quando na verdade tinha passado a noite em festa. Ronaldo nunca aprendeu a mentir direito, pelo menos não para mim. "Estou bem, filho."
Quer café? Depois, mãe. Primeiro eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Ele sentou no sofá e abriu a pasta. Tirou de dentro um documento de várias páginas, cheio de carimbos e assinaturas. Colocou na mesa de centro, bem na minha frente, como quem coloca um presente. Mãe, eu trouxe isso aqui para te ajudar. É uma procuração. Sabe o que é, né? Eu sabia. Claro que sabia. Tinha pesquisado sobre isso nos últimos meses, tinha conversado com um advogado, tinha lido tudo o que podia sobre golpes contra pessoas da minha idade. Mas olhei para ele com a expressão mais inocente que consegui fazer. Procuração? Pra quê, filho? É para eu poder cuidar das suas coisas. Sabe como é, mãe? Você está ficando mais velha, as coisas estão complicadas, tem muito golpista por aí querendo se aproveitar de gente da sua idade. Se você assinar isso, eu posso resolver tudo para você. O terreno, a casa, o banco. Você não precisa se preocupar com nada. Denise se mexeu no sofá, fingindo olhar o celular, mas eu vi que ela estava prestando atenção em cada palavra. Os olhos dela iam de mim para o documento, do documento para Ronaldo, numa ansiedade mal disfarçada. Mas, filho, eu não estou tendo problema nenhum. Cuido das minhas coisas há 26 anos sozinha, desde que seu pai partiu. Eu sei, mãe. Mas é melhor prevenir, né? Imagina se você fica doente, se acontece alguma coisa. Com essa procuração, eu posso agir rápido, resolver tudo sem burocracia. Peguei o documento nas mãos. 3 páginas. Linguagem técnica, termos jurídicos, cláusulas que se enrolavam umas nas outras. Mas eu tinha aprendido a ler essas coisas. Sabia exatamente o que cada palavra significava. Aquele papel me dava poderes plenos e irrestritos. Ronaldo poderia vender minha casa, poderia vender o terreno, poderia sacar todo o dinheiro da minha conta, poderia fazer empréstimos no meu nome, poderia basicamente tomar tudo o que eu tinha sem me consultar. E eu tinha certeza absoluta de que era exatamente isso que ele pretendia fazer. Ronaldo, posso ler com calma? Ele bufou. O primeiro sinal de impaciência. Mãe, não precisa ler isso tudo. É coisa técnica, você não vai entender. É só um papel padrão, todo mundo assina. Confia em mim. Confia em mim. A frase que todo golpista usa. Filho, eu quero ler. É meu direito. Ele trocou um olhar com Denise. Ela fez um gesto sutil com a cabeça, como quem diz, deixa ela ler logo. Eu li, palavra por palavra, cláusula por cláusula. E quando terminei, fiz as perguntas que ele não esperava. Ronaldo, se eu assinar isso aqui, você pode vender minha casa sem me avisar? Ele engasgou. Não, mãe, claro que não. Isso é só para... Pode ou não pode. Está escrito aqui, ó. Poderes para alienar bens imóveis. Silêncio. E o terreno do seu pai? Você pode vender sem minha autorização? Mais silêncio. E minha conta no banco? Você pode mexer no meu dinheiro quando quiser? Denise se levantou do sofá, visivelmente nervosa. Dona Margarida, o Ronaldo só quer te proteger. A senhora está entendendo tudo errado. Eu olhei para ela, para aquela mulher que nunca gostou de mim, que me afastou do meu neto, que tratou minha casa como se fosse um cortiço indigno da presença dela. E respondi com a voz mais calma que consegui. Denise, eu estou conversando com meu filho. Quando eu quiser sua opinião, eu peço. O rosto dela ficou vermelho. Ronaldo se levantou também e eu vi que algo nele estava mudando. A máscara estava caindo. A paciência estava acabando. Mãe, você está sendo difícil. Eu vim aqui com boa intenção, tentando te ajudar, e você fica criando caso. Você não confia em mim? Eu sou seu filho. Justamente por você ser meu filho que eu quero entender direito o que estou assinando. E foi aí que ele perdeu o controle. A mão dele desceu na mesa com toda a força. O copo de café que eu tinha servido tombou, e o líquido escuro se espalhou pela toalha de crochê. A mesma toalha que eu fiz durante as noites frias de inverno, ponto por ponto, enquanto pensava na vida. E então ele gritou. Assina logo essa procuração, velha. Você nem sabe o que está fazendo. O mundo parou. Pedro apareceu na porta, assustado com o barulho. Denise arregalou os olhos, mas não disse nada. E eu fiquei ali, sentada, olhando para o homem que um dia foi o bebê que eu embalei nos braços. O menino que corria para mim quando tinha medo de trovão. O adolescente rebelde que eu nunca desisti de amar. Aquele homem tinha acabado de me chamar de velha. Com desprezo, com raiva.
como se eu fosse um obstáculo no caminho dele. Por um momento, senti que ia chorar. Senti aquele aperto no peito que a gente sente quando algo se quebra dentro da gente. Mas então, do fundo de algum lugar que eu nem sabia que existia, veio outra coisa. Calma. Uma calma absoluta. Uma clareza que iluminou tudo. Eu peguei aquele documento. Olhei para cada página e comecei a rasgar. Devagar, sem pressa, transformando aquele papel em pedaços pequenos, em confete, em nada. Ronaldo ficou paralisado, sem acreditar no que estava vendo. Denise deu um passo para trás, como se tivesse medo de mim. Quando terminei, joguei os pedaços na mesa, bem em cima do café derramado. E disse com a voz mais firme que já usei na minha vida: "A porta da minha casa está aberta. Você pode sair por ela agora." Ronaldo começou a gritar. Disse que eu era ingrata, que ele tinha me aguentado a vida inteira, que vai terminar sem ninguém do seu lado, sem ninguém para cuidar de mim. Denise acrescentou que eu era impossível e teimosa como uma mula. Pedro olhava tudo calado, com os olhos arregalados. Eu não respondi. Apenas fui até a porta, abri e fiquei ali esperando. Eles saíram. Ronaldo bateu o portão com tanta força que a janela da sala tremeu. E quando o silêncio voltou, eu fiquei parada no meio da sala, olhando para os pedaços de papel espalhados pela mesa, para o café manchando minha toalha, para o vazio que meu filho tinha deixado. Fui até a janela e vi o carro dele arrancando, os pneus cantando no asfalto. Pedro estava no banco de trás, olhando para a casa, talvez tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu neto, 8 anos de idade. Testemunha do pai chamando a avó de velha. Fechei a cortina e me sentei no sofá. Olhei para minhas mãos. As mesmas mãos que Ronaldo achava que não serviam para mais nada. Mãos enrugadas, marcadas pelo tempo, mas ainda firmes. Ainda capazes. Então as lágrimas vieram. Chorei baixinho, sem soluços. Não era só tristeza. Era o luto por um filho que eu tinha perdido em algum momento do caminho. Um filho que eu criei com tanto amor e que agora me via apenas como um obstáculo entre ele e o dinheiro que queria. Mas junto com as lágrimas veio também uma certeza. Eu tinha passado 26 anos protegendo aquele homem, trabalhando por ele, sacrificando meus sonhos, engolindo desaforos, aceitando migalhas de afeto para não perdê-lo. Mas naquele domingo, olhando para os pedaços de papel na mesa, eu entendi uma verdade que deveria ter entendido há muito tempo. Não era eu que precisava provar meu valor para Ronaldo. Era ele que tinha perdido o direito de fazer parte da minha vida. Sequei as lágrimas, respirei fundo e lembrei do celular. Levei a mão ao bolso do vestido. Ele ainda estava ali, e a luz vermelha ainda piscava. Apertei o botão para parar. Depois, apertei o play. A voz de Ronaldo encheu a sala vazia. "Assina logo essa procuração, velha. Você nem sabe o que está fazendo." Ouvi a frase 2 vezes. Cada vez doía menos, porque agora aquela voz não era mais só uma ferida. Era uma prova. O que Ronaldo não sabia era que eu não era a velha ignorante que ele pensava. Há meses eu vinha me preparando, consultando advogado, pesquisando meus direitos, aprendendo a usar a tecnologia que ele achava que eu não entendia. Cada palavra, cada grito, tudo estava gravado. Fui até a cozinha, lavei o rosto, coloquei água para ferver. Enquanto a chaleira apitava, peguei o telefone e disquei um número que eu já sabia de cor. "Doutor Henrique? É a dona Margarida. Aconteceu. Eu tenho a gravação." Do outro lado da linha, ouvi a voz calma do meu advogado. "A senhora está bem?" "Estou. Agora estou." "Então vamos conversar, porque o que vai acontecer nas próximas horas vai mudar tudo." Desliguei o telefone e olhei pela janela. O sol de domingo brilhava lá fora, como se nada tivesse acontecido. Mas para mim, nada seria normal de novo. Eu tinha tomado uma decisão, e dessa vez não ia voltar atrás. Para vocês entenderem o peso daquele grito, preciso voltar no tempo. Preciso contar sobre os anos que vieram antes daquele domingo. Sobre as noites sem dormir, sobre o trabalho que destruiu minhas mãos, sobre cada sacrifício que fiz por um filho que me chamou de velha como se fosse um insulto. Fiquei viúva aos 42 anos. Ronaldo tinha acabado de fazer 14. Geraldo partiu numa terça-feira comum,
dessas que não tem nada de especial. Ele estava no quintal consertando a cerca que tinha soltado com a chuva da semana anterior. Eu estava na cozinha preparando o jantar, picando cebola, ouvindo o rádio tocar aquelas músicas antigas que a gente gostava. Quando saí para chamá-lo, ele estava caído no chão, a chave de fenda ainda na mão, os olhos abertos, olhando para o céu. O coração tinha simplesmente parado, sem aviso, sem despedida, sem tempo para eu dizer que o amava uma última vez. Ronaldo chegou da escola e me encontrou sentada no chão do quintal, segurando a mão do pai, sem conseguir soltar. O grito que ele deu naquele dia ainda ecoa na minha memória. Um grito de menino que, em segundos, foi obrigado a crescer. O velório foi no dia seguinte. A casa ficou cheia de gente dizendo que sentiam muito, que Geraldo era um bom homem, que eu precisava ser forte. Mas ninguém me disse como ser forte quando seu mundo desmorona. Ninguém me ensinou a criar um filho adolescente sozinha, a pagar as contas sem o salário do marido. Geraldo deixou para nós 3 coisas: a casa onde morávamos, já quitada, uma poupança que mal dava para 6 meses de despesas, e um terreno na zona rural que o pai dele tinha deixado de herança, um pedaço de terra cheio de mato que ninguém queria. Com isso, eu precisava reconstruir uma vida inteira. Voltei a trabalhar como costureira uma semana depois do enterro. Não tive escolha. O dinheiro da poupança estava acabando, as contas não paravam de chegar, e Ronaldo precisava de material escolar, de uniforme, de comida na mesa. Consegui um emprego numa loja de roupas do centro, fazendo ajustes e consertos. O salário era pouco, mas era fixo. Saía de casa às 6 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava na loja às 7h30. Trabalhava até às 6 da tarde. Pegava os mesmos 2 ônibus de volta, chegava em casa às 8 da noite. Mas isso não era suficiente. Comecei a pegar costuras extras para fazer em casa. Vestidos de noiva, ternos, roupas de festa, trabalhos delicados que exigiam horas de dedicação e pagavam centavos. Eu costurava até meia-noite, às vezes até 2 da manhã, com os olhos ardendo de cansaço e os dedos cheios de furos de agulha. Ronaldo reclamava que eu nunca estava em casa, que ele tinha que esquentar a própria comida, que os amigos dele tinham mães que iam às reuniões da escola, que assistiam aos jogos de futebol, que estavam presentes. Ele não entendia que eu estava presente da única forma que podia, garantindo que ele tivesse um teto, comida e futuro. Uma noite, ele tinha uns 15 anos. Eu cheguei em casa e encontrei a pia cheia de louça suja. Ronaldo estava no quarto, jogando videogame, com o volume no máximo. Eu tinha trabalhado 14 horas naquele dia. Minhas costas doíam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Pedi para ele lavar a louça. Ele respondeu sem tirar os olhos da tela: "Lava você. É seu trabalho." Eu lavei, calada, engolindo as lágrimas junto com o orgulho. Naquela época, eu achava que era assim mesmo, que mãe tinha que aguentar tudo, que filho adolescente era difícil, mas passava, que um dia ele ia reconhecer tudo o que eu fiz por ele. Ainda estou esperando esse dia. Os anos foram passando. Ronaldo se formou no ensino médio com notas medianas e zero vontade de continuar estudando. Eu ofereci para pagar um cursinho para ajudar com a faculdade, mas ele disse que estudo é perda de tempo e que ia ganhar dinheiro de verdade no mercado de trabalho. Conseguiu um emprego como vendedor numa loja de eletrônicos, depois virou representante comercial. Viajava muito, ganhava por comissão e, aos poucos, foi construindo uma vida própria. Uma vida da qual eu fazia cada vez menos parte. Quando ele tinha 24 anos, me pediu dinheiro emprestado para comprar um carro. Disse que precisava para o trabalho, que ia me pagar em 6 meses. Eu peguei o dinheiro que tinha guardado para trocar o telhado da casa, que já estava com goteiras, e dei para ele. Nunca me pagou. Quando eu perguntava, ele dizia que estava apertado, que mês que vem resolve, que eu era muito apegada a dinheiro. O telhado continuou pingando por mais 2 anos, até eu juntar de novo o suficiente para consertar. Aos 28 anos, Ronaldo conheceu Denise. Ela era secretária numa das empresas que ele visitava como representante. Bonita, bem vestida, de família com mais condições que a nossa. Desde o primeiro dia, eu senti que ela olhava para mim com desprezo. Não era o que ela dizia, porque ela sempre foi educada nas palavras.
Era o jeito que ela olhava para a minha casa, para os meus móveis simples, para as minhas roupas que eu mesma costurava. Era o sorriso de canto de boca quando eu servia o café em xícaras que não combinavam. Era o silêncio constrangido quando eu tentava puxar conversa. Mas eu não disse nada. Engoli, porque queria ver meu filho feliz. O noivado foi anunciado 6 meses depois. Ronaldo me contou por telefone, numa ligação de 3 minutos, enquanto eu ouvia Denise rindo ao fundo. Quando perguntei sobre os planos do casamento, ele disse que a família dela ia cuidar de tudo. E cuidou. O casamento foi numa chácara que os pais de Denise alugaram. Decoração importada, buffet sofisticado, banda ao vivo. Eu fui a única representante da família do noivo, já que Ronaldo nunca manteve contato com os parentes do pai. Cheguei com meu vestido azul marinho, o melhor que eu tinha, que eu mesma havia ajustado para a ocasião. Denise me recebeu com aquele sorriso ensaiado e disse: "Que bom que a senhora veio, dona Margarida. Senta ali naquela mesa que eu já mando alguém te atender." A mesa ficava no canto mais afastado do salão, longe da mesa principal, longe dos pais de Denise, longe de qualquer lugar onde eu pudesse ser vista. Na hora das fotos, a fotógrafa organizou a família toda na escadaria da chácara. Os pais de Denise, os irmãos, os avós, os padrinhos. Eu fiquei esperando alguém me chamar. Ninguém chamou. Quando a fotógrafa perguntou: "E a mãe do noivo?", Denise respondeu rapidamente: "Ah, ela não gosta muito de foto. Prefere ficar mais reservada, né, dona Margarida?" Eu estava a 10 metros de distância. Ouvi cada palavra. E apenas acenei com a cabeça, porque não queria fazer escândalo no casamento do meu filho. Tenho 3 fotos daquele dia, todas tiradas por mim mesma, com a câmera descartável que eu tinha comprado. Em nenhuma delas eu apareço ao lado de Ronaldo. Depois do casamento, as visitas ficaram ainda mais raras. Ronaldo ligava uma vez por mês, conversas rápidas de 5 minutos, onde ele perguntava se eu estava bem e desligava antes que eu pudesse responder direito. Quando soube que Denise estava grávida, fiquei nas nuvens. Finalmente eu seria a avó. Teria um papel importante na família. Alguém para quem eu pudesse dar todo o amor que Ronaldo não queria mais receber. Pedro nasceu numa madrugada de setembro. Eu estava na sala de espera do hospital, nervosa, rezando para que desse tudo certo. Quando Ronaldo apareceu para anunciar que era um menino, eu chorei de alegria e tentei abraçá-lo. Ele deu um tapinha nas minhas costas e disse: "Tá bom, mãe. Depois você vê o bebê." Depois. Sempre depois. Quando finalmente pude ver meu neto, Denise estava com ele no colo, cercada pela família dela. A mãe, o pai, as irmãs, todos fazendo festa ao redor do berço. Eu fiquei na porta do quarto, esperando um espaço que nunca abriu. Uma enfermeira, percebendo minha situação, sussurrou: "A senhora é a outra avó? Pode entrar, não precisa de convite." Eu entrei. Peguei Pedro no colo por exatos 2 minutos antes de Denise dizer que ele precisava mamar. Foi a primeira e última vez que segurei meu neto recém-nascido. Nos anos seguintes, aprendi a aceitar migalhas. Eu visitava no domingo, levava presente, fazia comida. Denise sempre tinha uma desculpa para eu não ficar muito tempo. Pedro estava com sono. Pedro estava irritado. Pedro tinha acabado de comer. Pedro ia tomar banho. Um dia, quando Pedro tinha uns 2 anos, eu levei um sapatinho de tricô que passei semanas fazendo. Era azul marinho com detalhes brancos, cada ponto feito com amor e dedicação. Entreguei para Denise com o coração cheio de esperança. Ela pegou o sapatinho, olhou com aquela expressão de quem recebe algo que não pediu e disse: "Que gracinha, dona Margarida. Mas sabe como é? Bebês hoje em dia usam coisas mais práticas, né? Mas obrigada." Guardou o sapatinho numa gaveta. Nunca mais vi aquela peça. Outra vez, eu me ofereci para cuidar de Pedro enquanto eles trabalhavam. Disse que podia ficar com ele todos os dias, que não precisavam gastar com creche, que eu seria feliz em ajudar. Denise respondeu com aquele sorriso que não chegava aos olhos: "Ah, dona Margarida, obrigada pela oferta, mas a senhora sabe como é. Criança hoje precisa de estímulo moderno, socialização, essas coisas. E a senhora tem idade, né? Não ia dar conta de correr atrás dele o dia todo." Idade. A mesma idade que me permitiu criar Ronaldo sozinha, trabalhar 14 horas por dia, costurar até de madrugada.
Essa idade. Mas eu não disse nada. Engoli. De novo. O momento que mais me marcou aconteceu quando Pedro tinha uns 4 anos. Era aniversário dele, uma festa grande na casa deles, com pula-pula, palhaço, mesa de doces. Eu cheguei com um presente embrulhado em papel colorido, um carrinho de bombeiro que eu tinha visto Pedro admirando numa loja. Custou quase metade da minha aposentadoria daquele mês, mas eu queria ver o sorriso do meu neto. Quando Pedro abriu o presente, seus olhos brilharam. Ele veio correndo me mostrar animado, gritando: "Olha, vovó, é o carrinho que eu queria!" Por um segundo, eu me senti parte daquela família. Mas então Denise apareceu. Pegou o carrinho da mão de Pedro e disse: "Que lindo, filho! Mas guarda esse aqui para depois. Agora vai brincar com os presentes dos seus amiguinhos, que são mais legais." Mais legais. Ela colocou o meu carrinho numa sacola, junto com outros presentes que seriam vistos depois. Pedro foi levado para brincar com um drone caríssimo que o avô materno tinha dado. Na hora do parabéns, eu fiquei no canto, segurando meu celular para tirar foto. A família de Denise cercava o bolo, todos sorrindo, todos presentes. Eu era uma sombra no fundo da imagem. Quando fui embora, ninguém percebeu. Ninguém disse tchau. Ninguém perguntou se eu queria carona. Voltei para casa de ônibus, sozinha, chorando baixinho para os outros passageiros não verem. Foi depois dessa festa que eu decidi comprar o apartamento. Eu tinha juntado algum dinheiro das costuras extras que ainda fazia, mais uma parte da aposentadoria que conseguia guardar. Não era muito, mas era o suficiente para dar entrada num apartamento pequeno no centro da cidade. Não contei para ninguém. Nem para Ronaldo, nem para as vizinhas, nem para ninguém. Era meu segredo. Minha saída de emergência. Meu plano B para o dia em que eu não aguentasse mais. O apartamento ficou alugado por 2 anos. O dinheiro do aluguel ia direto para uma conta separada. Uma conta que Ronaldo não sabia que existia. Eu estava me preparando, mesmo sem saber exatamente para quê. Quando o inquilino saiu, não aluguei de novo. Guardei as chaves numa gaveta do meu quarto e, vez ou outra, ia lá arejar o lugar, limpar a poeira, olhar pela janela e imaginar uma vida diferente. Uma vida onde eu não precisasse implorar por atenção. Onde eu não fosse tratada como um estorvo. Onde eu pudesse simplesmente existir sem pedir desculpas por ocupar espaço. E então veio a valorização do terreno. Há 5 anos, a cidade começou a crescer para aquele lado. Onde antes era mato, agora tinha condomínios de luxo. Onde antes era poeira, agora tinha shopping center. O terreno que ninguém queria virou ouro. E meu filho, que mal me ligava no Dia das Mães, de repente lembrou que tinha uma mãe. As visitas voltaram. Os sorrisos reapareceram. Pedro foi treinado para me chamar de vovó querida. E toda a conversa, toda, terminava no mesmo assunto: o terreno. Eu fingia que não percebia. Mudava de assunto. Fazia de conta que acreditava nas desculpas, nos abraços ensaiados, nos "te amo, mãe", que soavam mais falsos a cada domingo. Mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube. E foi por isso que, quando Ronaldo bateu na mesa e me chamou de velha, eu não fiquei surpresa. Fiquei apenas cansada. Cansada de dar. Cansada de esperar. Cansada de ser invisível na vida do meu próprio filho. Mas dessa vez, pela primeira vez em 26 anos, eu não ia engolir. Dessa vez, eu ia responder. Dr. Henrique chegou na minha casa 40 minutos depois da ligação. Eu ainda estava com o vestido azul marinho. Ainda tinha os olhos inchados de chorar. Ainda sentia o coração batendo forte demais. Mas quando abri a porta e vi aquele senhor de cabelos brancos, pasta de couro na mão e olhar firme, senti algo que não sentia há muito tempo. Segurança. Ele entrou sem cerimônia, olhou ao redor da sala e viu os pedaços de papel espalhados pela mesa, a toalha de crochê manchada de café, o cenário do que tinha acontecido ali poucas horas antes. A senhora fez a coisa certa, dona Margarida. Rasgar aquele documento foi o primeiro passo. Eu ofereci café. Ele aceitou. E enquanto eu preparava na cozinha, com as mãos ainda tremendo, ele foi direto ao ponto. Me conta tudo. Desde o início. Cada palavra que ele disse. Cada gesto. Cada ameaça. Eu preciso saber de tudo para montar o caso. Sentei na cadeira da cozinha,
a mesma cadeira onde tinha amamentado Ronaldo décadas atrás, e contei. Contei sobre os 5 meses de visitas falsas, sobre as conversas que sempre terminavam no terreno, sobre a pressão disfarçada de preocupação. Contei sobre o documento que ele trouxe, sobre as perguntas que fiz, sobre o momento em que ele perdeu a paciência e gritou aquela palavra que ainda ecoava na minha cabeça. Velha. Dr. Henrique ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações num caderninho que tirou do bolso. Quando terminei, ele colocou a caneta na mesa e me olhou nos olhos. Dona Margarida, o que seu filho tentou fazer tem nome. Chama-se estelionato contra pessoa idosa. É crime. E com a gravação que a senhora tem, temos provas suficientes para uma denúncia formal. Crime. A palavra pesou no ar como chumbo. Meu filho era um criminoso. O menino que eu criei, que carreguei no colo, que ensinei a andar e a falar, tinha tentado me roubar. E agora eu estava sentada na minha cozinha, conversando com um advogado sobre como mandá-lo para a cadeia. Vocês devem estar se perguntando como eu conheci Dr. Henrique. A história é simples, mas importante. Há 2 anos, minha vizinha Dona Célia passou por algo parecido. O genro dela, um sujeito que sempre pareceu simpático, convenceu ela a assinar uma procuração para facilitar as coisas. Dona Célia, que na época tinha 74 anos, assinou sem ler direito. Confiou. Em menos de 6 meses, o genro tinha vendido o apartamento dela, esvaziado a conta bancária e sumido com o dinheiro. Dona Célia ficou sem nada. Teve que ir morar com uma sobrinha em outra cidade, dependendo da caridade dos outros. Quando soube dessa história, algo dentro de mim acendeu um alerta. Eu olhava para Ronaldo, para as visitas que tinham voltado do nada, para as conversas sobre o terreno e pensava, será que ele seria capaz? A resposta, eu descobri naquele domingo, era sim. Mas antes de descobrir, eu me preparei. Procurei Dona Célia pelo telefone e perguntei se ela conhecia algum advogado de confiança. Ela me deu o nome de Dr. Henrique, o mesmo que tinha tentado ajudá-la depois do golpe. Com ela já era tarde demais. Comigo ainda havia tempo. Fui ao escritório dele num dia de semana, sem contar para ninguém. Expliquei minha situação, minhas desconfianças, meus medos. Dr. Henrique me ouviu com paciência e disse algo que mudou minha forma de ver as coisas. Dona Margarida, a senhora não está sendo paranoica. A senhora está sendo prudente. E prudência, na sua idade, pode ser a diferença entre manter sua dignidade e perder tudo. Foi ele quem me ensinou a gravar as conversas. Foi ele quem me explicou meus direitos. Foi ele quem me preparou para o momento que, no fundo, eu sabia que ia chegar. E agora, naquele domingo de tarde, o momento tinha chegado. Depois de ouvir a gravação inteira, Dr. Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. Eu via a expressão dele mudar conforme as palavras de Ronaldo enchiam a sala. Quando a gravação terminou, ele balançou a cabeça lentamente. Isso é muito grave, Dona Margarida. Ele não só tentou coagir a senhora a assinar um documento fraudulento, como também a ofendeu verbalmente. Temos coação, tentativa de estelionato e violência psicológica contra idoso. São 3 crimes em uma única conversa. 3 crimes. Meu filho tinha cometido 3 crimes contra mim em menos de 1 hora. E agora, Dr. Henrique? O que a gente faz? Ele respirou fundo antes de responder. Agora, Dona Margarida, a decisão é da senhora. Podemos registrar uma denúncia formal na delegacia do idoso. Com as provas que temos, o inquérito vai ser aberto e seu filho vai responder criminalmente. Mas a senhora precisa ter certeza de que é isso que quer. Porque uma vez que a denúncia for feita, não tem volta. Não tem volta. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Eu olhei para a sala onde Ronaldo tinha crescido, para os móveis que eu tinha comprado com anos de trabalho, para as paredes que guardavam memórias de uma família que talvez nunca tivesse existido de verdade. Denunciar meu próprio filho. Era isso que eu estava prestes a fazer. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Dr. Henrique foi embora por volta das 6 da tarde, depois de deixar todos os documentos preparados. A denúncia estava pronta, só faltava minha assinatura. Ele disse que eu podia pensar, que não precisava decidir naquele momento, que era uma decisão séria demais para ser tomada no calor da emoção. Mas eu não conseguia pensar em outra coisa.
Fiquei andando pela casa como um fantasma, parando em cada cômodo, lembrando de momentos que agora pareciam pertencer a outra vida. O quarto de Ronaldo, que ainda tinha alguns brinquedos antigos numa caixa no armário. A cozinha onde eu preparava o café da manhã dele antes da escola. A sala onde ele deu os primeiros passos, segurando na beira do sofá, rindo daquela risada de bebê que derretia meu coração. Onde foi que eu errei? Essa pergunta não saía da minha cabeça. Será que eu tinha sido permissiva demais? Rígida demais? Ausente demais, trabalhando tanto para sustentá-lo? Será que eu tinha criado aquele monstro que me chamou de velha e tentou roubar tudo que eu tinha? Peguei o álbum de fotos que ficava na estante da sala. Fotos antigas, amareladas pelo tempo. Ronaldo bebê, dormindo no meu colo. Ronaldo criança, soprando velhinhas de aniversário. Ronaldo adolescente, de uniforme da escola, com aquele sorriso torto que ele tinha antes de se tornar o homem que era agora. Onde estava aquele menino? O que tinha acontecido com ele? As lágrimas vieram sem aviso. Chorei abraçada ao álbum de fotos, como se pudesse trazer de volta um tempo que não existia mais. Chorei pelo filho que perdi, pela mãe que fui, pela mulher que eu tinha me tornado depois de tantos anos engolindo desrespeito. Mas em algum momento da madrugada, as lágrimas secaram, e no lugar delas veio uma clareza que eu não esperava. Eu não tinha criado aquele monstro. Eu tinha criado um menino. O monstro, ele se tornou sozinho, pelas escolhas dele, pelas decisões dele, pela ganância dele. E eu não era obrigada a pagar pelos erros que não eram meus. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza no peito. Liguei para Dr. Henrique às 8 da manhã. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Pode vir, Dr. Henrique. Eu vou assinar. Ele chegou 1 hora depois. Dessa vez, não veio sozinho. Trouxe uma assistente que serviria de testemunha e uma cópia extra de todos os documentos. Sentamos na mesa da sala, a mesma mesa onde Ronaldo tinha batido a mão menos de 24 horas antes, e eu li cada palavra da denúncia. Tentativa de estelionato contra pessoa idosa, coação, violência psicológica. Tudo estava ali, documentado, descrito em linguagem técnica que transformava minha dor em termos jurídicos. Assinei em todas as páginas que precisavam de assinatura. Coloquei minha digital onde pediam. E quando terminei, senti algo que não esperava sentir. Alívio. Não era felicidade, não era satisfação, era alívio. O alívio de quem finalmente para de carregar um peso que não era seu para carregar. E agora, Dr. Henrique, o que acontece? Ele guardou os documentos na pasta e me explicou os próximos passos. Agora eu vou protocolar a denúncia na delegacia do idoso. Eles vão abrir um inquérito e provavelmente vão querer ouvir a senhora como vítima. Depois, o Ministério Público vai analisar o caso e decidir se oferece a denúncia formal contra seu filho. E ele pode ser preso? Dr. Henrique fez uma pausa antes de responder. Pode, Dona Margarida. Dependendo do entendimento do juiz, ele pode sim ser preso. Mas nos casos de estelionato contra idoso sem violência física, o mais comum é responder em liberdade, com medidas restritivas. Pode ter que prestar serviços comunitários, pagar multa, essas coisas. Serviços comunitários. Meu filho, que me chamou de velha, talvez tivesse que cuidar de outros idosos como punição. A ironia era quase poética. Mas antes de tudo isso, Dona Margarida, tem uma coisa que eu gostaria de sugerir. Olhei para ele, curiosa. Eu acho que a senhora deveria confrontar seu filho uma última vez, pessoalmente, com testemunhas, para que ele entenda exatamente o que fez e quais são as consequências. A ideia me pegou de surpresa. Confrontar Ronaldo de novo? Depois de tudo o que tinha acontecido? Dr. Henrique explicou seu raciocínio. Dona Margarida, seu filho provavelmente acha que a senhora é uma velha frágil que vai chorar uns dias e depois esquecer o que aconteceu. Ele acha que pode voltar daqui a algumas semanas com um pedido de desculpas falso e a senhora vai perdoar, como sempre fez. Ele não tem ideia do que está por vir. Ele tinha razão. Ronaldo sempre me subestimou. Sempre achou que eu era fácil de manipular, fácil de convencer, fácil de enganar. E durante muito tempo eu dei razão para ele pensar assim. Mas não mais.
O que o senhor sugere, doutor Henrique? A senhora liga para ele. Diz que quer conversar, que pensou melhor, que talvez vocês possam resolver as coisas. Ele vai vir correndo, achando que convenceu a senhora. E quando chegar aqui, vai encontrar eu e 2 policiais esperando com a notificação oficial da denúncia. 2 policiais. Na minha sala, esperando meu filho. A imagem era forte demais. Eu fechei os olhos e tentei imaginar a cena. Ronaldo chegando com aquele sorriso confiante, achando que tinha vencido. Ronaldo vendo os policiais e perdendo a cor do rosto. Ronaldo entendendo finalmente que eu não era a velha idiota que ele pensava. E se ele não vier? Ele vai vir, dona Margarida. Homens como seu filho sempre vêm, porque acham que estão no controle, porque acham que sabem tudo, porque subestimam as mulheres que deveriam respeitar. Fiquei em silêncio por um longo momento. Era uma decisão pesada, uma decisão que mudaria tudo para sempre. Mas então lembrei da palavra. Velha, do desprezo na voz dele, da mão batendo na mesa, do café derramando na toalha que eu fiz com tanto carinho. E a decisão ficou fácil. Tudo bem, doutor Henrique, vamos fazer do seu jeito. Ele assentiu com a cabeça satisfeito. Então vamos marcar para quinta-feira. Isso dá tempo de protocolar a denúncia e organizar tudo. A senhora liga para ele na quarta-feira de noite. Marca a conversa para quinta às 15h. Eu chego antes com os policiais e a gente espera. Quinta-feira. Em 3 dias, meu filho ia descobrir quem era a velha que ele tanto desprezava. Quando o doutor Henrique saiu, eu fiquei parada na porta, olhando a rua vazia. O sol de segunda-feira brilhava como se nada estivesse acontecendo. As crianças do vizinho brincavam na calçada, os carros passavam, a vida seguia seu curso normal. Mas para mim, nada era normal. Em 3 dias, eu ia fazer algo que jamais imaginei fazer. Ia confrontar meu filho com a polícia. Ia mostrar para ele que ações têm consequências. Ia ensinar uma lição que eu deveria ter ensinado décadas atrás. Entrei em casa e fui até o quarto. Abri a gaveta onde guardava as chaves do apartamento no centro. Aquele apartamento que eu tinha comprado em segredo, minha saída de emergência. Segurei as chaves na mão e pensei que talvez, depois de tudo isso, eu fosse precisar delas. Não para fugir, mas para recomeçar. Guardei as chaves no bolso e fui para a cozinha preparar um chá. Tinha 3 dias pela frente. 3 dias para me preparar para o momento mais difícil da minha vida, mas também, talvez, o mais libertador. Quinta-feira, 15h. O sol entrava pela janela da sala e desenhava retângulos de luz no chão. Eu estava sentada no sofá, com as mãos cruzadas no colo, tentando parecer calma. Mas por dentro, meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir do outro lado da rua. Doutor. Henrique estava na poltrona ao meu lado, com a pasta de documentos no colo. Na cadeira perto da porta, 2 policiais militares esperavam em silêncio. Um homem e uma mulher, ambos jovens, ambos sérios, ambos ali para testemunhar o que estava prestes a acontecer. A policial, que se chamava Tenente Carla, tinha me explicado tudo antes de Ronaldo chegar, que eles estavam ali como testemunhas oficiais, que a notificação seria entregue em mãos, que meu filho teria que assinar um documento confirmando que foi informado da denúncia, que ele não seria preso naquele momento, mas que teria que se apresentar na delegacia em até 5 dias para prestar depoimento. Eu ouvia tudo e balançava a cabeça, mas a verdade é que mal conseguia processar as informações. Minha mente estava em outro lugar. Estava pensando no menino que Ronaldo foi, no homem que ele se tornou, e na mãe que eu precisava ser naquele momento. O relógio da parede marcava 3h05 quando ouvi o barulho do carro estacionando na frente de casa. Ele tinha chegado. Na noite anterior, eu tinha feito a ligação mais difícil da minha vida. Ronaldo atendeu no 3º toque, com aquela voz cautelosa de quem não sabe o que esperar. Faz sentido. Eu tinha expulsado ele de casa no domingo, rasgado a procuração na cara dele, mandado ele embora. Ele provavelmente achou que eu nunca mais ia ligar. Mãe? Oi, filho. Tudo bem com você? Silêncio do outro lado. Eu quase podia ouvir ele pensando, calculando, tentando entender o que estava acontecendo. Tô bem, mãe. E a senhora? Eu estive pensando muito nesses últimos dias, Ronaldo. Sobre o que aconteceu no domingo. Sobre tudo. Mais silêncio.
Depois, a voz dele ficou mais suave, mais cuidadosa. A voz que ele usava quando queria alguma coisa. Mãe, olha, eu sei que eu exagerei. Eu não devia ter gritado com a senhora. Eu estava nervoso. As coisas andam difíceis, mas não é desculpa. Me perdoa? Me perdoa. Como se um pedido de desculpas por telefone pudesse apagar o que ele tinha feito. É sobre isso que eu quero conversar, filho. Pessoalmente. Você pode vir aqui amanhã, às 3 da tarde? Amanhã? Claro, mãe. Claro que eu vou. A ansiedade na voz dele era palpável. Ele achava que tinha funcionado. Achava que o grito, a pressão, a palavra velha tinham surtido efeito. Achava que eu tinha passado a semana pensando e finalmente cedido. Coitado. Não fazia ideia do que estava por vir. Então tá combinado, filho. Amanhã às 3. Tá bom, mãe. Até amanhã. Te amo. Te amo. A frase saiu tão automática, tão vazia, que doeu mais do que o silêncio. Até amanhã, Ronaldo. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Em menos de 20 horas, meu filho ia descobrir quem era a velha que ele tanto desprezava. O portão rangeu quando ele abriu. Passos no caminho de pedras. A silhueta dele aparecendo na janela. E então, a campainha. Eu não me levantei. Foi Dr. Henrique quem abriu a porta. A expressão de Ronaldo quando viu um estranho na porta da casa da mãe já foi de surpresa. Mas quando ele entrou na sala e viu os 2 policiais sentados, a surpresa virou outra coisa. Medo. Eu vi a cor sumir do rosto dele. Vi as pernas vacilarem, o corpo inteiro ficar tenso como se estivesse prestes a correr. Os olhos dele foram de mim para os policiais, dos policiais para Dr. Henrique, de Dr. Henrique de volta para mim. Mãe? O que está acontecendo aqui? Eu não respondi. Foi Dr. Henrique quem falou. Senhor Ronaldo, meu nome é Henrique Mota, sou advogado. Represento sua mãe, Dona Margarida Lúcia Fonseca, em uma ação judicial contra o senhor. Ronaldo ficou parado na entrada da sala, sem conseguir se mover. A pasta de couro que ele trazia, provavelmente com outra cópia da procuração maldita, escorregou da mão dele e caiu no chão. Ação judicial? Que ação judicial? Mãe, o que é isso? Dr. Henrique continuou, calmo e profissional. O senhor está sendo formalmente notificado de uma denúncia registrada na Delegacia de Proteção ao Idoso. Os crimes imputados ao senhor são tentativa de estelionato contra a pessoa idosa, coação e violência psicológica. A denúncia foi baseada em provas documentais e gravações de áudio que comprovam a conduta criminosa do senhor no último domingo, dia em que o senhor compareceu a esta residência com o objetivo de forçar sua mãe a assinar uma procuração fraudulenta. Cada palavra era um soco. Eu via Ronaldo recebendo cada uma delas como se fossem golpes físicos. O rosto dele foi ficando mais pálido, os olhos mais arregalados, a respiração mais pesada. Gravações? Que gravações? Dr. Henrique olhou para mim. Eu assenti com a cabeça. Ele tirou o celular do bolso e apertou o play. A voz de Ronaldo encheu a sala. Alta, agressiva, cheia de desprezo. Assina logo essa procuração, velha! Você nem sabe o que está fazendo! O som das próprias palavras atingiu Ronaldo como um raio. Ele cambaleou para trás, esbarrou na parede, ficou ali apoiado como se não conseguisse mais se manter em pé. Mãe, você gravou? Você gravou nossa conversa? Eu finalmente falei. A primeira vez desde que ele tinha chegado. Gravei, Ronaldo, cada palavra. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já vivi. Ronaldo me olhava como se eu fosse uma estranha, como se não reconhecesse a mulher sentada naquele sofá. E, de certa forma, ele tinha razão. Aquela mulher não era mais a mãe que ele conhecia. Não era mais a velha que ele achava que podia manipular. Aquela mulher era eu, a verdadeira eu, a que ele nunca tinha se dado ao trabalho de conhecer. A tenente Carla se levantou e se aproximou de Ronaldo com um documento na mão. Senhor, eu preciso que o senhor assine este termo de notificação, confirmando que foi informado da denúncia e dos seus direitos. O senhor tem até 5 dias úteis para se apresentar na Delegacia de Proteção ao Idoso para prestar depoimento. Ronaldo pegou o papel com a mão tremendo. Ele tentou ler, mas eu vi que os olhos dele não conseguiam focar nas palavras. As letras deviam estar dançando na frente dele, se misturando, perdendo o sentido. Eu preciso de um advogado.
O senhor tem todo o direito de constituir um advogado, disse a tenente. Mas a assinatura neste documento é apenas para confirmar que o senhor foi notificado. Não é uma confissão nem uma admissão de culpa. Ronaldo olhou para mim de novo. Dessa vez, tinha algo diferente nos olhos dele. Não era mais medo, era desespero. Mãe, por favor, a gente pode conversar? Só nós dois? Por favor. Eu balancei a cabeça. Não, Ronaldo. Já passou o tempo de conversar só nós dois. Agora a conversa é com advogado, com polícia e com juiz. E então aconteceu. As pernas dele cederam. Simplesmente cederam, como se não aguentassem mais o peso do corpo. Ronaldo caiu de joelhos no meio da minha sala, bem em cima do tapete que eu tinha comprado com o primeiro salário de costureira, décadas atrás. De joelhos. Meu filho de 40 anos, de joelhos na minha frente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de pânico, de desespero, de um homem que finalmente entendeu que suas ações têm consequências. Mãe, por favor, eu te imploro, não faz isso comigo. A voz dele saía entrecortada, misturada com soluços. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui horrível. Mas eu sou seu filho, mãe. Seu único filho. Você vai me mandar para a cadeia? Eu olhei para aquele homem ajoelhado e procurei dentro de mim algum resquício de pena. Alguma vontade de abraçá-lo, de dizer que estava tudo bem, de perdoar como eu sempre tinha perdoado. Mas não encontrei nada. Só um vazio imenso, onde antes existia o amor incondicional de mãe. Ronaldo, você me chamou de velha. Você tentou me roubar. Você planejou tudo isso durante meses, fingindo que gostava de mim, fingindo que se importava. Você usou o meu neto para me manipular. E quando eu não fiz o que você queria, você gritou comigo como se eu fosse uma empregada que te desobedeceu. Cada frase saía calma, medida, sem raiva. E talvez fosse isso que mais assustava Ronaldo. Ele esperava gritos, esperava choro, esperava a mãe emocional que ele conhecia. Mas eu não era mais essa mãe. Mãe, eu estava desesperado. Eu tenho dívidas. A Denise me pressionava. Ela disse que se eu não conseguisse o dinheiro do terreno, ela ia embora e levava o Pedro junto. Eu não sabia o que fazer. A Denise. Claro, sempre tinha alguém para culpar. Primeiro foi o pai que morreu cedo. Depois foi a mãe que trabalhava demais. Agora era a esposa que pressionava. Ronaldo nunca foi responsável por nada na vida dele. Então a culpa é da Denise? Perguntei. Não, não é isso que eu quis dizer. A culpa é minha, eu sei. Mas eu posso mudar, mãe. Me dá uma chance, uma última chance. Uma última chance. Quantas vezes eu tinha ouvido essa frase? Quantas últimas chances eu tinha dado ao longo de 40 anos? Levantei do sofá e fui até ele. Me ajoelhei também, ficando na altura dos olhos dele. Vi o rosto molhado de lágrimas, o nariz escorrendo, a expressão de um menino assustado dentro de um homem adulto. E disse, baixinho, só para ele ouvir: Ronaldo, eu te perdoo. Eu perdoo porque sou sua mãe e porque carregar rancor é pesado demais para os anos que me restam. Mas perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar não significa te deixar impune. Você vai responder pelo que fez. Não porque eu quero te ver sofrer, mas porque você precisa aprender que não pode tratar as pessoas assim, especialmente sua própria mãe. Ele tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Mãe, por favor, assina o documento, Ronaldo, e vá embora. O restante aconteceu como num borrão. Ronaldo assinou o termo de notificação com a mão tremendo tanto que a assinatura ficou quase ilegível. A tenente Carla explicou novamente os prazos e procedimentos. Dr. Henrique entregou uma cópia da denúncia para ele levar. Quando tudo terminou, Ronaldo se levantou do chão com dificuldade. As pernas ainda tremiam. O rosto ainda estava molhado. Ele olhou para mim uma última vez, procurando algo. Perdão, talvez. Ou uma brecha, uma chance de reverter a situação. Não encontrou nada. Mãe, eu vou te ligar. A gente precisa conversar direito. Não precisa ligar, Ronaldo. Quando eu quiser falar com você, eu ligo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas não saiu nenhum som. Então, finalmente foi embora. O portão bateu. O carro ligou. O barulho do motor foi ficando mais fraco até desaparecer. E então, silêncio.
Depois que os policiais e Dr. Henrique saíram, eu fiquei sozinha na sala. O sol já estava mais baixo, os retângulos de luz tinham se movido para o outro lado do cômodo. O tapete onde Ronaldo tinha se ajoelhado ainda guardava a marca dos joelhos dele. Fui até a cozinha e preparei um chá, camomila para acalmar. Sentei na cadeira onde tinha sentado tantas vezes ao longo dos anos, a mesma cadeira de sempre, e fiquei olhando pela janela. Eu achei que ia chorar. Achei que ia sentir remorso, culpa, arrependimento. Achei que ia me perguntar se tinha feito a coisa certa, mas não senti nada disso. O que eu senti foi paz. Uma paz estranha, diferente de tudo que eu tinha sentido antes. A paz de quem finalmente parou de carregar um fardo que não era seu. Terminei o chá e lavei a xícara. Fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava as chaves do apartamento. Olhei para elas por um longo momento. Talvez fosse hora de usar aquela saída de emergência, não para fugir, mas para começar de novo. Guardei as chaves no bolso e voltei para a sala. Tinha muito o que resolver nos próximos dias. O processo contra Ronaldo ia seguir seu curso. A vida ia continuar, de um jeito ou de outro. Mas naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu dormia em paz. Porque finalmente, depois de tanto tempo sendo invisível, eu tinha sido vista. E mais importante, eu tinha me visto. 6 meses. Foi o tempo que levou para minha vida mudar completamente. Estou sentada agora na varanda do meu apartamento. Aquele mesmo apartamento que comprei em segredo anos atrás, olhando o movimento da cidade lá embaixo. É um lugar pequeno, mas é meu. Cada móvel foi escolhido por mim. Cada quadro na parede reflete meu gosto. Cada cantinho tem minha energia. Pela primeira vez em 68 anos, eu moro num lugar que é só meu. Sem memórias de casamento, sem fantasmas de filhos ingratos, sem paredes que guardam décadas de sacrifício não reconhecido. É estranho como a liberdade tem cheiro. Cheira a café fresco pela manhã, a plantas que eu mesma cuido, a perfume que eu uso porque gosto e não porque é barato. Cheira a vida nova. Mas deixa eu contar o que aconteceu nesses 6 meses. Porque a história não terminou naquela quinta-feira quando Ronaldo saiu da minha casa de joelhos. Na verdade, de certa forma, ela estava apenas começando. O processo seguiu seu curso, como o Dr. Henrique tinha previsto. Ronaldo se apresentou na delegacia dentro do prazo, acompanhado de um advogado que ele contratou às pressas. Prestou depoimento, negou tudo no início, disse que era um mal-entendido, que eu estava confusa, que a idade tinha afetado meu julgamento. Mas quando o delegado mostrou a gravação, quando as palavras dele encheram aquela sala fria de delegacia, não teve mais como negar. A denúncia foi aceita pelo Ministério Público. Ronaldo virou réu. Meu filho, aquele que eu criei com tanto sacrifício, estava sendo processado por tentar roubar a própria mãe. O julgamento aconteceu 3 meses depois. Eu fui chamada para depor como vítima. Entrei naquela sala de audiência com meu vestido azul marinho, o mesmo de sempre, e sentei na cadeira de testemunha. Ronaldo estava do outro lado, evitando o meu olhar, menor do que eu jamais tinha visto. O juiz era uma mulher. Dona Fernanda, cabelos grisalhos, olhar firme, voz que não tremia. Ela ouviu meu depoimento inteiro, sem me interromper. Quando terminei de contar tudo, desde as visitas falsas até o grito que mudou minha vida, ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois, olhou para Ronaldo e disse algo que nunca vou esquecer. O senhor teve a sorte de ter uma mãe que preferiu a justiça à vingança. Muitos filhos na sua situação estariam atrás das grades agora. A senhora Margarida escolheu o caminho da lei, não da raiva. Espero que o senhor entenda o tamanho dessa lição. Ronaldo foi condenado. Não foi preso como o Dr. Henrique tinha previsto, mas recebeu uma pena que, para mim, foi mais significativa do que qualquer cadeia. Serviços comunitários. 200 horas, num asilo municipal. Meu filho, que me chamou de velha com tanto desprezo, agora tinha que passar os próximos meses cuidando de outros idosos, dando banho, trocando roupa de cama, fazendo companhia para senhoras e senhores que, como eu, foram esquecidos pelas próprias famílias. A ironia era tão perfeita que eu quase ri quando ouvi a sentença. Quase. As consequências não pararam por aí. Uma semana depois do julgamento, Denise entrou com pedido de divórcio. Soube por uma conhecida em comum que ela não aguentou a vergonha.
O marido processado pela própria mãe, a história correndo pelos vizinhos, os olhares de julgamento em todo lugar que iam. Denise sempre se preocupou demais com o que os outros pensavam. E agora, os outros pensavam o pior. Ela foi embora e levou Pedro junto, como tinha ameaçado. Voltou para a casa dos pais, em outra cidade, e pediu a guarda exclusiva do menino. Ronaldo, que já estava afundado em dívidas e agora tinha uma condenação criminal no currículo, não tinha condições de lutar. Meu neto foi levado para longe. E por um momento, eu achei que tinha perdido ele para sempre. Mas a vida tem dessas surpresas. 3 meses depois do divórcio, meu telefone tocou numa tarde de sábado. Era um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar a ligação. Vovó? A voz era fina, hesitante, com aquela insegurança de criança que não sabe se está fazendo a coisa certa. Meu coração parou por um segundo. Pedro? É você, meu filho? Sou eu, vovó. Eu peguei o telefone da minha mãe escondido. Ela não sabe que eu tô ligando. Sentei no sofá, as pernas tremendo. Fazia meses que não ouvia a voz do meu neto. Meses achando que ele tinha sido envenenado contra mim, que Denise tinha contado uma versão distorcida da história, que Pedro me via como a vilã que destruiu a família dele. Meu amor, que bom ouvir sua voz. Como você está? Eu tô bem, vovó. Mas eu queria te falar uma coisa. Silêncio do outro lado. Eu esperei, segurando a respiração. Eu vi o vídeo, do julgamento. Minha mãe não sabe, mas eu achei no computador dela. Eu vi tudo que o papai fez. Eu ouvi ele te chamando daquele jeito. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Pedro, meu amor, você não precisava ter visto isso. Precisava sim, vovó. Porque agora eu entendo. Eu sei que você não é a pessoa má que a mamãe fala. Eu sei que o papai errou. E eu queria te pedir desculpas. Desculpas? Por quê, meu filho? Por todas as vezes que eu não te dei atenção. Por todas as vezes que eu preferi brincar com as coisas do vovô Antônio em vez dos seus presentes. Por não ter dito tchau naquele dia da festa. Ele lembrava. Meu neto de 8 anos lembrava do dia em que eu fui embora sem que ninguém percebesse. Pedro, você não tem culpa de nada. Você era criança. Você ainda é criança. Eu sei, vovó. Mas eu queria que você soubesse que eu te amo. De verdade. Não porque alguém mandou eu falar. Eu te amo porque você é minha vovó. E porque você fazia aquele bolo de cenoura que eu gostava. E porque você sempre tinha um abraço para mim, mesmo quando eu não merecia. Chorei por 10 minutos depois que desliguei o telefone. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de cura. Pedro e eu começamos a nos falar toda semana, sempre escondido da Denise. Ele me ligava quando ela saía, me mandava mensagens de um celular emprestado do amigo. Era nosso segredo, nossa forma de reconstruir o que tinham tentado destruir. 2 meses atrás, Denise descobriu. Esperava uma explosão, uma proibição, mais uma tentativa de me afastar do meu neto. Mas aconteceu algo inesperado. Ela me ligou. Dona Margarida, eu sei que a senhora e o Pedro andam conversando. Me preparei para a briga. Não veio. Eu também sei que eu errei com a senhora. Durante anos. E eu não tô ligando para pedir desculpas, porque acho que desculpas não resolvem nada a essa altura. Mas eu queria dizer que não vou mais impedir o Pedro de falar com a senhora. Ele tem o direito de ter uma avó. Mesmo que eu não goste de admitir, a senhora sempre foi melhor para ele do que eu deixei a senhora ser. Não era um pedido de perdão. Não era uma reconciliação. Era apenas uma trégua. Mas era mais do que eu esperava. Agora Pedro vem me visitar um fim de semana por mês. Denise o traz, espera no carro e busca no domingo. Não entramos, não conversamos, não fingimos que somos amigas. Mas meu neto dorme no quarto que eu preparei especialmente para ele, come o bolo de cenoura que eu faço toda vez que ele vem e me chama de vovó querida, de um jeito que finalmente soa verdadeiro. E Ronaldo? Ronaldo cumpriu as 200 horas de serviço comunitário no asilo. Soube por Dr. Menrique que no início ele ia de má vontade, fazendo o mínimo necessário, contando os minutos para ir embora. Mas algo mudou com o tempo. Uma das idosas do asilo, Dona Benedita, tinha 82 anos e nenhuma família. Os filhos nunca apareciam. Os netos nem sabiam que ela existia. Ela passava os dias olhando pela janela, esperando visitas que nunca vinham. Ronaldo começou a passar mais tempo com ela.
Primeiro por obrigação, depois por escolha. Ele lia para ela, assistia a novela junto, ouvia as histórias de um tempo que ela insistia em não esquecer. E em algum momento, segundo o que me contaram, ele chorou. Chorou abraçado a uma velha que não era sua mãe, pedindo perdão por coisas que ela nem entendia. Ele me procurou há um mês. Apareceu na porta do meu apartamento sem avisar, com os olhos vermelhos e um buquê de flores na mão. Não eram flores caras. Eram margaridas, como meu nome. Mãe, eu sei que eu não mereço seu tempo. Eu sei que eu destruí tudo, mas eu precisava te ver. Precisava te dizer pessoalmente que eu entendi. Demorou, mas eu entendi. Deixei ele entrar. Ofereci café. Escutei o que ele tinha a dizer. Ele me contou sobre Dona Benedita, sobre as outras idosas do asilo, sobre como passou meses cuidando de pessoas que, diferente dele, não tinham escolhido abandonar os pais. Pessoas que foram abandonadas. E como, olhando para aquelas mulheres, ele finalmente se viu. Eu fui um monstro, mãe. Não só no dia da procuração. Fui um monstro a vida inteira. Eu te usei, te ignorei, te desprezei. E a senhora nunca parou de me amar. Eu não mereço isso. Não mereço a senhora. Escutei tudo em silêncio. E quando ele terminou, disse apenas: Ronaldo, eu te perdoei há muito tempo. Não por você, mas por mim. Carregar raiva é pesado demais para uma mulher da minha idade. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Ele assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, mãe. Eu só queria que a senhora soubesse que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor. Não para reconquistar a senhora, mas porque a senhora me ensinou, do jeito mais duro possível, que ações têm consequências. Ele foi embora naquele dia sem promessas, sem planos de reconciliação, sem finais felizes artificiais. Mas foi embora diferente do homem que tinha entrado. E talvez isso seja o máximo que uma mãe pode esperar de um filho que errou tanto. Quanto ao terreno, eu vendi uma parte dele, o suficiente para garantir minha tranquilidade até o fim dos meus dias, para reformar o apartamento do jeito que eu sempre quis e para criar algo que me enche de orgulho. Uma fundação. Pequena, mas real. Em nome do Geraldo. A Fundação Geraldo Fonseca ajuda mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Mulheres que, como Dona Célia, foram enganadas por pessoas que deveriam protegê-las. Mulheres que, como eu quase fui, perderam tudo para a ganância de quem deveria amá-las. Já ajudamos 23 senhoras em 6 meses. Não é muito, mas é um começo. Hoje, aos 68 anos, eu olho para trás e vejo uma jornada que eu jamais imaginei fazer. Vejo uma menina que virou mulher, que virou esposa, que virou viúva, que virou mãe solo, que virou avó invisível, que virou vítima, que virou sobrevivente. Vejo décadas de sacrifício, de amor não correspondido, de espera por um reconhecimento que nunca veio. Mas também vejo algo mais. Vejo uma mulher que, quando chegou a hora, soube dizer não. Uma mulher que rasgou a procuração que queriam que ela assinasse. Uma mulher que escolheu a dignidade em vez do silêncio. Uma mulher que provou, para si mesma e para o mundo, que 68 anos não significam fraqueza. Significam experiência. Significam força acumulada. Significam uma vida inteira de aprendizados que ninguém pode tirar. Meu filho me chamou de velha como se fosse um insulto. Mas sabe o que eu descobri? Ser velha é uma conquista. É ter atravessado tempestades que os jovens nem imaginam. É ter cicatrizes que contam histórias de sobrevivência. É ter a sabedoria de saber quando lutar e quando soltar. Eu sou velha e tenho orgulho disso, porque essa velha aqui não se deixou roubar. Essa velha aqui não abaixou a cabeça. Essa velha aqui provou que subestimar uma mulher por causa da idade é o maior erro que alguém pode cometer. E se tem uma coisa que eu quero deixar para quem está ouvindo essa história, é isso. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quem está tentando te diminuir. Não importa quantas vezes você engoliu desrespeito para manter a paz. Você sempre pode escolher diferente. Você sempre pode dizer basta. Você sempre pode rasgar o papel e mostrar para o mundo quem você realmente é. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para se respeitar. Nunca é tarde para descobrir que a pessoa mais importante da sua vida é você mesma.
Eu aprendi isso aos 68 anos, e essa lição ninguém nunca mais vai me tirar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.